Bem-vindos ao nosso novo canal do YouTube, Caderno Ciência. Eu sou o professor João e aqui todos os dias nós vamos trazer notícias diárias sobre descobertas científicas, tanto em sites, blogs, revistas científicas nacionais e internacionais sobre diversos temas. Eu trouxe algumas notícias aqui hoje para a gente analisar e ter conhecimento sobre essas notícias. Aqui nesse portal aqui francês, fala de uma descoberta sobre o tratamento do alcoolismo, gente, tá? Cientistas descobriram que após 7 meses de abstinência, ou seja, de, de parar de uso de álcool, as pessoas têm uma tendência a se tornar saudáveis. E esse processo tende a acelerar sua recuperação se for utilizado também, ou seja, para aquelas pessoas que fumam, se as pessoas pararem de fumar. Então, o indivíduo que tem o uso, constante de cigarro, né, o problema com o tabagismo, se ele parar de fumar juntamente com a parada do consumo de álcool, ele tende a se recuperar muito mais rápido e ser de forma mais significativa, né? É aqui o dado da OMS fala, né, a Organização Mundial de Saúde fala que o uso do álcool, ele causa 3 milhões de mortes por ano no mundo todo, né? E, ou seja, o uso abusivo dessa quantidade de álcool acaba gerando condições neuropsicológicas adversas, né? Então, se esses indivíduos forem capazes de parar esse consumo de álcool por esse tempo, eles conseguem aí se livrar da dependência, né? E das constatações do estudo mostram que uma das principais regiões, né, do cérebro, ou uma sub-região que é muito afetada, é o córtex pré-frontal, que ele causa problemas na tomada de decisões e no planejamento. Então, é por isso que uma pessoa, quando está ingerindo álcool, ela tem dificuldade de tomar algum tipo de decisão, né? Por conta desse problema no córtex pré-frontal, certo? Eh, Um outro estudo aqui interessante para a gente ficar sabendo é sobre o consumo regular de refrigerante, né? Que acaba prejudicando a memória. Um estudo realizado por pesquisadores descobriu que se a gente utilizar a quantidade de alimento gaseificado com certa frequência, ele pode prejudicar a memória. Algumas pesquisas apontam também para a utilização, o consumo de alimentos com alimentos embutidos também podem prejudicar o trabalho cognitivo e também a memória. E essa equipe aqui estudou durante 67 dias, lá, investigação lá da Polônia, para avaliar o impacto dos resultados em ratos através do consumo de refrigerantes. Então, para avaliar esse impacto em comparação com os ratos, fizeram a comparação com ratos que consumiam apenas água. Então, os cientistas dividiram em 3 grupos e eles verificaram que aqueles que apresentavam uma grande quantidade de consumo diária de refrigerante teve seu problema para se achar dentro do labirinto, né? É claro que é uma pesquisa ainda prematura, inicial, né? Mas que já serve como parâmetro já para outros estudos posteriormente, gente, tá? Seguindo aqui, na revista Nature foi publicado um estudo, na verdade, uma atitude, né? O governo está começando a promover lá na Colômbia uma possibilidade da diminuição, né, da reprodução dos hipopótamos. Os hipopótamos que vieram na época, no início da década de 90, que o Pablo Escobar contrabandeou para esses animais, né, para dentro do terreno dele, que ele tinha um sítio na Colômbia. E o que que aconteceu? Depois que ele foi preso, esses animais que eram um macho e duas fêmeas ficaram soltos e acabaram por se reproduzir na natureza. Então, hoje, na Colômbia, tem mais de 200 animais distribuídos na região ali da Amazônia colombiana e acabou virando um problema, porque são animais extremamente territorialistas, estão causando problemas ambientais, já impactos ambientais grandes, inclusive no território de outros animais, como a capivara, né, que é um animal que está presente também na Amazônia brasileira. E a Colômbia tem começado a incentivar a esterilização desses hipopótamos invasores. Uma outra possibilidade também que estão tentando se juntar com outros países é de fazer exportação desses animais. Mas aí
Isso é um outro problema, né, que inclusive ambientalistas estão tentando conversar com a Colômbia para tentar resolver esse problema que vem se arrastando aí agora há algumas décadas. E a esterilização desses hipopótamos é uma das possibilidades, tá? Tá aqui a, a notícia, né, que está sendo divulgada. Uma outra notícia extremamente interessante é sobre a China. A China conseguiu fabricar o chip de memória mais avançado do mundo, né? Então, a China teve um crescimento agora nos últimos anos, um crescimento econômico extremamente grande, que chegou a 10% ao ano em média, e agora, não só com o desenvolvimento da infraestrutura dentro do seu território, mas também a China tem investido principalmente em tecnologia, até em tecnologia espacial, né? Eles planejam mandar uma missão lunar até o ano de 2025. A China está com esse planejamento. Então, aqui a empresa Yangtze Memory Technologies, ela é a principal produtora de chips de memória na China, e ela fabricou esse chip 3D NAND, que é conhecido hoje como o mais avançado do mundo, por estar em um dispositivo de consumo, em um salto tecnológico surpresa. Então, essa tecnologia vem sendo desenvolvida para as empresas chinesas aí já há algum tempo, e o que acontece é que eles estão tentando acelerar o processo, né, de melhoria da qualidade desses chips, né, para tentar ficar na vanguarda da tecnologia mundial. Uma outra notícia interessante aqui, que a gente já vindo já para o lado da física, da astronomia, né, alguns cientistas conseguiram calcular a transparência dos anéis de Saturno, né? Um doutor da Universidade de Lancaster conseguiu fazer a análise da profundidade óptica dos anéis de Saturno através de um método baseado na quantidade de luz solar que atingiu a espaçonave Cassini quando ela ainda orbitava o planeta, né? A gente sabe que essa sonda ela foi lançada em 97 e passou 10 anos ali fazendo estudos da atmosfera, dos anéis, né? Fazendo estudo desse planeta, né? Do planeta Saturno. Então, esse pesquisador conseguiu fazer uma análise bastante interessante através do efeito fotoelétrico de como a gente consegue enxergar ali os anéis de Saturno. O mais interessante é que daqui com o tempo, os anéis mais externos de Saturno não conseguirão ser vistos da Terra por conta da posição, tá? Então, os anéis principais que se estendem até 140 mil quilômetros do planeta, que tem uma espessura máxima de apenas 1 quilômetro, deverão desaparecer da vista da Terra, né? Por conta de que os anéis estarão inclinados para o lado da Terra, tornando-a quase impossível visualizá-los, né? Eles se inclinarão de volta em direção à Terra durante a próxima fase da órbita lunar de 29 anos de Saturno e continuarão a se tornar mais visíveis e brilhantes até 2032. Tá, gente? Eu vou deixar o link dessa notícia aqui para vocês acompanharem, se vocês quiserem acompanhar depois. E mais uma notícia extremamente interessante vindo lá da China é que uma inteligência artificial está sendo utilizada num robô que pode produzir oxigênio em Marte, né? Então, estão sendo feitos alguns estudos de campo aqui na Terra para fazer com que esse robô consiga usar os próprios materiais encontrados em Marte e transformar em água, né? Utilizar o próprio material de lá, isso que é extremamente interessante, porque qual o grande problema de se fazer viagens para outros planetas? É justamente a utilização de alguns materiais, né? Por exemplo, se eu for utilizar a própria água, que está em forma de gelo, principalmente ali em algumas regiões do planeta vermelho, e transformar em água potável para os próprios astronautas, seria bastante interessante. Então, esse estudo foi publicado ali na revista Nature Synthesis, né, liderado pelo pesquisador Zhu Yang, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, em Hefei, né? O sistema alimentado por IA usou ácido e álcali para dissolver e separar o material e depois analisou os compostos resultantes, né? Então, o resultado foi um catalisador de reação de evolução de oxigênio que poderia liberar oxigênio da água com potencial para uso em uma futura missão a Marte, né? Então, com as próprias palavras do pesquisador, ele diz que desenvolvemos um sistema robótico de inteligência artificial que possui um cérebro químico. Acreditamos que nossa máquina pode fazer uso de compostos químicos em minérios marcianos sem orientação humana. Então, pessoal,
O nosso canal está começando agora. Se você quiser se inscrever e gostar das nossas notícias e do nosso conteúdo, se inscreve, deixe seu like, compartilhe. E a gente vai estar sorteando um livro da Fundação de Isaac Asimov, a trilogia do livro Fundação, para quem gosta aí, está acompanhando a série na Apple. A gente vai sortear para os primeiros 1.000 inscritos do nosso canal. Então, se você quiser já deixar a sua inscrição aí, a gente agradece desde já. Obrigado, até a próxima.